Shalom, shalom, queridos. Mais um vídeo para a nossa série de entender a palavra de Deus de uma forma clara, de uma forma objetiva. Amém? Hoje eu quero meditar com vocês o livro de João, capítulo 5. Aqui no livro de João, capítulo 5, tem uma história maravilhosa, e muitos conhecem essa história, que fala de um homem que durante 38 anos da sua vida, ele passou diante de um tanque. A palavra de Deus diz que esse homem tinha 38 anos e ele morava naquele lugar onde havia um tanque chamado Betesda. Esse tanque era muito sagrado para os judeus. E nós vamos abordar esse tema com clareza, com muita responsabilidade com a palavra de Deus. Amém? Como começa essa história? Bom, nós precisamos entender o contexto dessa história, tá? Aqui conta a história que lá em Israel, naquele lugar onde havia um tanque, descia um anjo uma vez ao ano, e quando esse anjo movia as águas, a primeira pessoa que entrava ali naquele tanque era instantaneamente curada. Então, está aqui essa história, está aqui no livro de João, capítulo 5, o paralítico de Betesda, tá? Esse tanque ficava bem na entrada das ovelhas, na porta das ovelhas, perto da entrada da porta das ovelhas. E era um tanque muito famoso, considerado um tanque sagrado para todos os judeus. Como essa história da palavra de Deus tem a ver com a história cívica judaica e religiosa também. Bom, queridos, Israel passou por muitas guerras. Israel passou na mão de uma nação que dominava Israel, aí vinha outra nação e dominava Israel. Então Israel foi colecionando, com o passar do tempo, muitos fracassos. O país estava totalmente devastado, sob o domínio romano. Então a Bíblia vai contar, tudo isso acontece na época que Israel estava passando de uma nação para outra, sob o domínio de várias nações. Amém? E com isso foi gerado muita miséria, muita pobreza em Israel. E a história de Israel diz que quando os judeus vinham para as festas judaicas, porque a maioria dos judeus não morava em Israel, eles moravam em outra região, mas nas festas judaicas, os judeus vinham das regiões do mundo para comemorar as festas lá no famoso templo de Jerusalém. Então naquele templo, que os judeus vinham. E quando esses judeus vinham para Israel, o que acontecia? Havia um fenômeno. As pessoas pobres e miseráveis, eles iam à frente do templo ou ficavam no meio do caminho, onde passavam as pessoas que vinham para adorar a Deus lá no templo de Israel. Então, todo esse é o contexto. Havia atomultuado diante do templo aquele povo miserável, pobre, aleijado, doente, e ficava ali pedindo esmola. Só que isso vai incomodar quem? Toda elite de Israel ou de Jerusalém. Toda elite religiosa de Israel fica incomodada com tantas pessoas diante da porta do templo. Então isso incomoda aqueles líderes. E aí faz com que as pessoas começam a diminuir a ida para o templo por causa desse fenômeno das pessoas miseráveis morando diante do templo. Mas um cara
da época, ele teve uma ideia. Ele sabia que o tanque, lá em Bethseba, era um tanque venerado pelo judeu. Então o cara teve uma ideia. Então ele juntou uma ideia com o folclore religioso, né? Do tanque, ele juntou essas ideias e ele inventou essa história que o anjo descia no tanque. Então foi uma história criada. Eu sei que muitos vão ficar revoltados comigo, haverá aí muitos haters que vão dizer, não, isso não é verdade porque não está na Bíblia. Queridos, o texto de João, ele é uma narrativa, ele não é uma afirmação, ele é uma narrativa. Ele, no original, começa escrito assim, contava-se em Jerusalém, contava-se. Ou seja, ele não está afirmando que é verdadeira história. Então o texto original começa assim, contava-se que o anjo descia uma vez ao ano no tanque. Então essa história começa assim. É uma narração que se contava, né? É uma narrativa que se contava em Israel. Eu quero que vocês entendam. Mas, por favor, antes de continuar, eu peço a vocês, com todo carinho, comente se você concorda, se não concorda, se eu estou errado, se eu estou certo. Comente aí, dá um joinha, compartilha com as pessoas, que todo mundo precisa conhecer a história da forma que ela é, da forma que ela é contada em Israel. Israel é o berço da palavra de Deus, ok? Então, queridos, esse cara, ele cria essa história que tinha um anjo. Então foi muito fácil tirar as pessoas miseráveis, pessoas com comodidades físicas, daquele local e levou o povo todo para o tanque, né? Porque as pessoas queriam ser curadas, né? Eles tinham muita facilidade de acreditar nessas coisas naquela época, ok? A palavra de Deus não pode entrar em contradição. Nós sabemos que Deus falara através do profeta Daniel, das semanas de Daniel, e a semana de Daniel vai culminar com a chegada, com o nascimento de Yeshua, ok? Então, as semanas de Daniel, no livro de Daniel, que está aqui está minha Taná, se eu abrir aqui a Taná, que é um livro, né, o Antigo Testamento judaico, se eu abrir aqui na história de Daniel, aqui ó, se eu abrir aqui na história, então aqui vai falar sobre as semanas que Deus falou através da boca de Daniel sobre as semanas que culminam com os 400, cumprir a chegada de Jesus. E nós vamos entender que Deus, através de outros profetas, ele vai dizer que não haverá sinal em Israel. Deus vai ficar calado em Jerusalém, não haverá sinal em Israel, até que o Filho do Homem viesse. Quem? Yeshua. Então, durante 400 anos, né, que os cristãos vão chamar de período intertestamentário, né, eles vão dizer esse período do silêncio de Hashem, de Deus, para Israel, onde não houve nenhum sinal, não houve milagre, não houve nada. E vai cumprir também a palavra de Isaías, que fala da voz que clama, um sinal que a semana bem na época que Isaías também vai dizer sobre a voz que clama no deserto, ou seja, de João, porque João começa a profetizar a vinda, o nascimento de Yeshua, de Jesus. Então, querido, não houve milagre, não houve nada em Israel. Porque essa profecia tinha que se cumprir, o silêncio de Deus tinha que se cumprir. E como então o anjo iria descer em Jerusalém para haver sinais se o próprio Deus falou que não haveria nenhum sinal? Vocês entendem agora
porque estou dizendo que não houve sinal até que Jesus viesse, até que Yeshua nascesse. Então vamos ver aqui no livro de João. Se nós lermos aqui no livro de João, capítulo 5, no versículo 6, nós vamos entender isso claramente. Veja bem, capítulo 5, versículo 6, está escrito: Jesus vendo deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ser curado? Veja que Jesus faz uma pergunta que parece capciosa, porque Jesus queria pegá-lo nessa pergunta, e Jesus pegou, ok? E no versículo 7 vai dizer: respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Viu a resposta desse homem que já havia 38 anos naquele tanque? Por quê, querido? A mente desse homem, na maioria das vezes, está repetindo em nós, na nossa vida, na nossa visão de mundo, no nosso comportamento, na nossa realidade. Então esse homem vai desenvolver 3 situações psíquicas, mentais, emocionais na vida dele. Ou seja, alguns rotores emocionais. O que é rotores emocionais? São conflitos que nós levamos durante a nossa vida, que nós não sabemos lidar. Então veja bem, então, a primeira coisa que havia naquele homem, a primeira doença psíquica emocional, era o autocancelamento. Então esse homem ele começa a se cancelar porque ele portava uma enfermidade e ele contava em Israel, né, ele cria que alguém que tivesse qualquer enfermidade, qualquer comodidade física, essa pessoa portava uma maldição. Né? Ele tem esse conceito, aquele homem desde criança, que ele é uma pessoa amaldiçoada. Então ele passa essa ideia que ele merecia. Ele era aleijado, ele era paralítico porque ele portava uma maldição. Ou seja, ele aceitou uma palavra, né? Ele foi sugestionado. Então ele se cancela e ao mesmo tempo ele permite que as pessoas o cancelem ele, né? Da situação. Quantos de nós, querido, que nós estamos nos cancelando, né? Quantos de nós que aceita as situações que outros impõem a você? Quantos de vocês estão vivendo uma história que não é tua? Estão vivendo uma realidade que o outro criou e fez você acreditar, e fez você aceitar essa situação. Então ele vai desenvolver algumas doenças que vai atrapalhar no seu comportamento social. Ele tem ali o comportamento compulsivo. Quantos de nós estão vivendo comportamento compulsivo, comemos exageradamente, gastamos dinheiro com muita facilidade, tudo nós queremos é para ontem, né? A gente quer tudo para ontem, nós vivemos numa realidade de consumir o tempo todo, nós queremos nova experiência, pegamos o celular e fica passando o celular, né? Porque a gente não termina nem de ver um vídeo, já queremos ver outro, já queremos ver outra reportagem. Isso mostra que nós estamos vivendo, nesse espectro desse comportamento compulsivo. E além disso vai desenvolver o outro comportamento chamado TOC. O que é o TOC? O transtorno obsessivo compulsivo. Então esse homem já estava com esse transtorno, né? Esse transtorno obsessivo compulsivo, ele aceitava com facilidade. Tá? Então, veja que aquele homem lá no templo, aquele homem
que representava ali, né, a elite religiosa, chegou e falou para eles, contou uma história, eles acreditaram com muita facilidade. E aceitou aquela realidade, saiu de frente do tanque, foi viver, saiu de frente do templo e foi viver diante do tanque, que não acontecia nada, não havia nada ali naquele tanque, a não ser uma falácia que se contava, que com o tempo virou um folclore, ok? A segunda doença que aquele homem desenvolve durante esses 38 anos, ele vai trabalhar, né? Ele vai trabalhar a sua aceitação. Ele vai trabalhar a sua aceitação. Então é interessante que ele vive, né? Ele vai trabalhar, ele vai entrar nesse espectro da aceitação. Por quê, querido? Por quê? Porque ele acha que ele não pode mudar sua história porque ele nasceu paralítico, ele aceita isso, né? Ele vive aceitando, ele normaliza o sofrimento. Quantos de nós estamos normalizando o sofrimento? Nós estamos aceitando os limites que a vida te põe, ou que as circunstâncias da vida te põe. Assim, eu não tenho sorte, a minha vida não vai mudar, não vai acontecer nada, então eu vou aceitar isso, eu vou aceitar essa vida para mim. Eu vou aceitar essa situação, não tem nada, não tem nada que eu possa fazer para mudar. Então ele acaba se responsabilizando pelo erro do outro. Quantas pessoas que estão vivendo assim, vivendo uma situação, aceitando viver um problema que não é teu. Você já reparou? Você já percebeu que tem problemas que você está vivendo que não é teu? Tem situações que não foi você que criou. Tem situações ruins da tua vida que não foi você que criou, foi outros que criaram, foram outras pessoas que delimitaram o teu raio de ação, e o teu raio de ação diminuiu tanto que você quase não pode nem se locomover, e você aceita isso. Isso é a aceitação. Você aceita o fracasso, né? Você normaliza o fracasso, você normaliza a frustração, você normaliza as imperfeições que você tem, que você pode mudar, você pode fazer algo para mudar a tua história, que você tem condições de mudar a tua história, ok? E a terceira coisa que nós vamos entender na mente desse homem, né, é a permissão. Por que a permissão? Então veja que eu ligo para você. Jesus chega para ele e faz a pergunta, né? Jesus pergunta a ele, o que você quer que eu te faça? Olha, aqui está dizendo que Jesus sabia que aquele homem já estava ali há muito tempo. O que você quer que eu te faça? Então ele vem com essa resposta. Senhor, eu queria entrar no tanque, mas outro entra no meu lugar. O problema da permissão, carinho, é que nós deixamos que outra pessoa age primeiro que nós. Nós permitimos que o outro ganhe os louros que é teu. Nós permitimos que o outro leve os troféus que é teu. Quantos de vocês permitem que outros levam o tapa nas costas, né, dizendo, olha, você é o cara, então você sabe que foi você que fez o negócio, foi você que teve a ideia, foi você que planejou. A coisa deu certo, mas quem levou os louros, quem levou os elogios foi o outro, não você. Quantos de nós estão vivendo assim, levando uma carga para que o outro leve a honraria? Veja que Jesus chega e fala para ele fala, mestre, eu queria entrar. Então ele começa a terceirizar. Será que ele não permitiu? Será que ele, nesses 38 anos, se o anjo descesse, será que ele agiria? Claro que não, querido.
Você acha o anjo poderia descer todo dia naquele tanque, que aquele homem não ia se mover um palmo para mudar a história dele? Querido, tem pessoas que não querem mudar a história, não. Tem pessoas que querem viver do lado do sofrimento passivamente. Tem pessoas que aceitam a situação passivamente. Então, aquele homem, ele não acreditava que anjo realmente descendo ali. E vou dizer para você, querido, quando nós estamos com essas 3 doenças emocionais, né, quando nós estamos nos cancelando, tá? Quando nós estamos aceitando qualquer coisa que nos oferece, e quando nós chegamos no nível da permissão, tá? Quando nós começamos a nos auto-boicotar, né? Quantas pessoas que estão se boicotando o tempo todo, ele sabe que pode mudar a história, ele tem ciência que pode mudar a história. Né? Coisas de você que sabe que se você fizer, vai acontecer, se você for atrás, você vai conseguir, se você reagir, a tua história vai mudar, mas muito prefere ficar 10, 15, 20, 30, ou até esse homem que ficou 38 anos diante daquele lugar. Tá? Tem pessoas que aceitam, aceita o que o outro diz, não, o outro chega para você e fala, você não vai conseguir, isso não pode, isso não é para você. Tá? Se você tentar, nessa direção, você vai errar. Está tentando, né? Você tem um projeto, chega alguém e diz para você, não, esse projeto não vai dar certo, essa direção, você não vai chegar a lugar nenhum nessa direção, né? Você termina vivendo sob a ótica do outro. O psicólogo famoso, né? Além de Freud, né? Tem Lacan, tem a teoria de Lacan, não sei, que a gente chama de visão lacaína. O que é visão lacaína? É a visão de Lacan. Lacan é esse psicólogo, né, que ajudou. Lacan ensina que as pessoas que desenvolvem essas 3 anomalias emocional é porque essa pessoa ela entra no ciclo da culpa. Sabe? Você sabe por que muitos estão parados na história? Porque está dentro do ciclo da culpa. Tem pessoas que vivem o ciclo da culpa. Olha, eu estou vivendo isso porque eu mereço, sabe? Eu estou vivendo isso porque é consequência de muitas coisas. Eu estou vivendo isso porque eu vim de uma família que ninguém chegou a lugar nenhum. Você vive no ciclo da culpa. E quando você vive no ciclo da culpa, eu falo para muitos cristãos da igreja vivem no ciclo da culpa. Por quê? Porque muitos praticam o ritual da repetição. Você já reparou? Quantos que oram e repetem a mesma oração? Quantos que pedem perdão das mesmas coisas? Quantos pedem a mesma coisa para Deus? Ele entra no vício da oração repetida. Por quê? Porque ele entra no ritual da repetição. Por quê? Porque ele está no ciclo da culpa. Ele ainda não sabe quem é Jesus, ele não sabe que Jesus já morreu na cruz e levou sobre ele todo, eu não estou dizendo um pouco, Jesus levou sobre ele todas as nossas dores. Mas que dores é essa? Só física não, dores emocionais também. Aquele homem tinha dores, física, ele era um paralítico, ele tinha todo esse contexto religioso da culpa, do cancelamento, da permissão, querido, da aceitação, ele tinha toda essa culpa. Tanto é que ele fala para Yeshua, eu gostaria de entrar na água, mas ninguém me ajuda. Ou seja, quando ele dá essa resposta para Yeshua, ele está dizendo que ele aceitou. Ele aceitou aquela situação. 38 anos, querido, mas 38 anos é uma vida. É uma vida. Você vai continuar
no tanque aí, diante do teu tanque de problemas. Quantos, irmãos? Tem pessoas que nem foi, nem mudou para o tanque. Tem pessoas que criou seu próprio tanque de problemas. E ali fica ali, do lado do tanque de problemas, achando que o anjo vai descer. Não, querido. Não fica procurando o anjo descer, não. Jesus já desceu. Jesus já desceu. É só você assumir a palavra de Deus na tua vida. Assumir a palavra que Ele fez a obra perfeita. A obra de Yeshua na cruz por nós foi perfeita. Ele nos fez herdeiro, co-herdeiro de Deus através de Jesus. Então, querido, aí Jesus olha para ele, e Jesus chega para aquele homem e fala para ele. Jesus poderia chegar para ele e dizer, olha, eu estou vendo que você é paralítico, então eu vou chegar e vou colocar a mão. Eu vou orar por você para que você ande. Não. Jesus só liberou uma palavra. Jesus liberou a palavra de comando. Eu vou liberar para você a palavra de comando. Você pode, você vai, você consegue, a tua história vai mudar agora. Eu estou liberando a palavra de comando. E Yeshua chegou para aquele homem, olhou para aquele paralítico e falou para aquele homem. Olhou nos olhos dele e falou, levanta-te e pega a tua cama e anda. Querido, deixa eu dizer para você, está na hora de você levantar, sair dessa cama da preguiça, dessa cama da letargia emocional, saia, pega essa cama, levanta e vai viver o melhor de Deus para a tua vida. Deus quer mudar a tua história através de você. Jesus mudou a história daquele homem através daquele homem. E aquele homem saiu de perto daquele tanque e foi viver a melhor fase da vida dele. Shalom.